bem-vindo a 2023. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu já quero começar ele alegre, feliz e elefante do jeito que eu falei que seria, que desejei para todos nós. Se você olhar aqui, eu tô com um baralho de plantas e opções para você. Hoje tô te trazendo de volta ao Sunbridge. E só para a gente retomar o assunto e vocês lembrarem o que é o Sunbridge é o próximo Lake Nona. E dentro do Sunbridge, a gente está agora no condomínio chamado Wesleyan Park. E também, de novo, para resgatar na sua memória, nós dois já estivemos aqui. E eu quero que você volte nesse cardzinho para você relembrar onde nós estávamos e também para comparar o que eu vou te mostrar hoje. Vale a pena. Eu vou mostrar para vocês hoje essa casa pelo final, porque lá embaixo a construtora está usando a sala para fazer reuniões dela. Então quer dizer que o negócio está agitado por aqui. Essa planta pode ter 4 ou 5 quartos, tem 3 banheiros e meio, 2 vagas de garagem, tamanho 2.700 pés quadrados. Como eu comentei, a gente está no Bonus Room. Aqui em cima eu tenho essa área enorme de convivência que você pode fazer um home theater, uma sala coletiva de estudos, enfim, o que você quiser. E a construtora também escolheu colocar aqui para mostrar para você o quê? Mais uma suíte. O que eu acho bacana? Você pode usar a suíte para quê? Um adolescente ou um filho mais velho que já está numa fase diferente dos demais. Você pode usar essa suíte como uma guest suite, ou seja, né, você recebe hóspedes. Por quê? Porque ela vai ter toda a privacidade. O tamanho, excelente, né? Sempre vamos olhar o tamanho das mobílias para a gente entender o tamanho do quarto. Esse quarto é bem grande. Ele tem o próprio banheiro e tem um walk-in closet. E na linha de recapitular com você a respeito do condomínio, apesar de eu estar te mostrando a casa, é o seguinte: a gente tem 5 construtoras: Shaw Brothers, Craft Homes, Pult, Ashton Woods e David Wickley. E quando a gente dá uma olhada geral, todas elas estão nessa praça principal da entrada do condomínio com suas casas modelo. E agora vamos começar aqui embaixo. Seja bem-vindo, essa é a nossa porta de entrada. Essa casa é super interessante, ela é toda resolvida no piso inferior, o que eu acho bem bacana. E quando eu falo que ela é toda resolvida no piso inferior, é porque todos os quartos, a grande maioria, está aqui embaixo, inclusive a lavanderia. Tá? Então quando a gente entra, logo à direita, nós temos 2 quartos que vão dividir com um banheiro e são quartos de tamanho ótimo. E o que eu quero destacar para você dessa construtora? Eles decidiram fazer todas as casas com pé direito de pelo menos 10 pés. Então todas elas, inclusive as townhomes, vão ter esse pé direito. A gente tem a altura das portas também super altas, tá? Que eu imagino que sejam uns 9 pés. Mas uma coisa que nós temos que lembrar, é uma casa modelo, vários upgrades. O que eu posso te dizer dessa construtora? Ela vai ter spec homes, ou seja, casas que eles já definiram absolutamente tudo. Você simplesmente vai comprar e pegar as chaves quando a casa estiver pronta, mas eles também deixaram determinados lotes para que você escolha a planta e os acabamentos. Mais um ponto que eu acho bem positivo nessa casa. Eu sei que no Brasil nós estamos acostumados com números maiores de metragem, mas quando a gente fala de 250 metros quadrados aqui nos Estados Unidos, você tem 5 quartos, como eu estou te mostrando, 3 banheiros e meio e todos os ambientes são extremamente espaçosos. O que eu quero chamar a atenção e que eu gosto e gosto de dividir
quando eu vejo é o seguinte: esse quarto, por mais que seja a suíte principal, ela não é tão grande, tá? Ela é de um tamanho bom, tamanho confortável, mas não é a maior de todas. E eles também foram bem conscienciosos, que eu vejo, no tamanho do banheiro, porque às vezes eles fazem um banheiro imenso, mas eu vou ser super sincera, quanto maior o banheiro, mais frio você passa lá dentro, por causa do ar-condicionado. Enfim, então tem coisas assim que às vezes não fazem sentido ou não são tão importantes, e que eu acho que aqui eles conseguiram resolver essas questões. É um layout que eles fizeram extremamente confortável. Você não perdeu o requinte dentro desse banheiro, ele é um banheiro espaçoso, mas existem casos assim que é tão grande e o ar-condicionado é que a gente não consegue ter a noção. Por quê? Porque o banheiro como ele é todo de piso frio, que eu chamo, ou seja, lajotas, enfim, né, azulejos, ele fica gelado, o ar-condicionado rebate isso. Então você tá tomando banho e tá passando frio, porque a água tá quente e o ar tá ligado. E quanto maior o banheiro, essa diferença térmica é maior. E olha que bacana quando eu falo no requinte. Normalmente as banheiras são super estreitas, por mais que você tenha uma freestand, que nem é como a gente chama, né, que é uma banheira não embutida. Essa daqui é larga, é bem bacana. É basicamente quase um ofurô pela largura, para ela ter esse formato um pouco mais arredondado e mais largo. Tá bem bacana, foram bem felizes aqui. E como primeiro vídeo do ano, né, eu te mostrando uma planta, uma casa nova, eu jamais poderia deixar de mostrar o que eu mais adoro quando eu olho na casa, é tentar essa integração entre a natureza e a casa. E aqui, olha só, aquela árvore, coisa mais linda. Eu quero mostrar para você uma comparação de como era o condomínio na nossa primeira visita e agora. Tudo isso para dizer e demonstrar o quão rápido as coisas acontecem aqui. Estamos vendo que há muitas máquinas, caminhões, fazendo toda a infraestrutura das próximas fases do condomínio. Inclusive, do lado dessa ponte é onde a Tavistock comentou, nada é definitivo, porque esses planos às vezes mudam, mas é onde vai ser a marina que vai atender esse condomínio. E o que é a marina? Quando você tem o teu próprio barco, ou você estaciona ele ali, você guarda ele nessa marina, ou você chega para abastecer, para fazer uma manutenção, não diria, mas mais para abastecer e passar uma noite, alguma coisa nela, tá? Como é tudo muito preliminar, a Tavistock não deu nenhum detalhe maior, eu não sei te dizer se é uma marina efetivamente com capacidade para guardar vários barcos ou é um ponto de apoio para quem tem os barcos nos lagos possa usufruir de alguma infraestrutura, como restaurantes, o próprio abastecimento do barco, enfim, alguma coisa dessa natureza. E como a gente sempre tem muita informação nova chegando, e eu convido você a participar do meu grupo, que acontece quinzenalmente, onde eu divido informações, respondo perguntas e conheço você um pouco melhor. E olha que interessante, isso aqui também me remete a Curitiba e a minha infância. Se você perceber, não tem grama nessa área. Vamos lembrar que esse condomínio foi todo projetado de uma forma mais ecologicamente correta, ou seja, o paisagismo aqui visa plantas que precisem de menos água ou que acompanhem as seasons, né, as estações de chuva da Flórida. Então, nesse caso aqui, ó, a gente não tem grama, mas a gente tem, eu chamo de cabelinho, mas são as palhinhas do próprio pinus. Aqui, ó. Agora nós vamos falar de preço e eu vou ficar lendo aqui a minha colinha porque tem muita informação. Número 1, essa construtora bem interessante, está construindo townhome, bangalôs, que são as casas mais estreitas com a garagem no fundo e a garagem é grudada na casa. Ela está construindo casas em lotes de 50, que é essa casa aqui, e casas em lote de 60 pés de frente. Townhomes, valores entre 437 e 450. Bangalôs, bem interessante, você vai perceber agora. Preço base 467 a 548. Por que é preço base 467? Eles querem uma casa que concorra com a townhome.
Então você tem um preço muito similar entre 450 mil por uma townhome e você ter uma single family home por 467. Quando nós falamos das casas como essa daqui, e eu vou falar especificamente o valor dessa casa, tá? Mas elas variam entre 554 e 654 mil. E quando a gente vai para as casas maiores, que são 60 pés de frente, nós começamos em 664 e vamos até 744. Que mais que nós temos que lembrar? Todas essas casas vão ter um lot premium, vão ter um valor pelo terreno que você tem que pagar separado do valor base, tá? Então a gente tem as townhomes. Se a townhome é interna, 5 mil dólares de lot premium. Se a townhome é de esquina, as pontas, onde a gente tem mais janelas, 15 mil. Quando a gente chega nas casas de 34 pés, os valores variam entre 15 e 35 mil. Nas casas de 50 pés, o valor do lote varia entre 26 e 50 mil. E nas casas maiores, que são de 60 pés, e eu quero fazer um paralelo para você voltar, eu tenho um vídeo a respeito de uma casa que ter ou não piscina nela, é uma casa dentro desse condomínio e aquela casa é acima de $1 milhão. Essa construtora tá com uma estratégia o quê? Eu cobro menos por o lote para que eu tenha compradores de uma casa que seria acima de $1 milhão, mas eles estão mantendo abaixo de $1 milhão, o valor do lote mais baixo. E as casas maiores, que são as de 60 pés de frente, 55 mil o valor do lote. Na semana que vem eu vou te mostrar uma townhome e se quiser mais informações é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, mas eu sugiro que você entre no meu grupo e a gente conversa.